Olá, alunos e amigos. Bom, para o vídeo de hoje que eu decidi fazer uma coisa mais didática, ou seja, para vocês prestarem um bocadinho mais de atenção, não ser com o intuito tão prático, mas ser também o intuito de organizar dentro da vossa estrutura de treino aquilo que são as técnicas ditas ofensivas do punho longo. Está bem? Para a vossa aula de Shaolin, que será realizada na próxima terça-feira. Bom, então no vídeo de hoje vai ser um vídeo em que eu vou procurar classificar os vários ataques que o punho longo executa com os punhos, porque há outras formas das mãos, mas nós vamos essencialmente aqui falar sobre os punhos. E eu começo desde já então por dividir esses golpes. Está bem? Bom, em termos gerais podemos dizer que o punho longo utiliza estruturas ditas retilíneas, ou seja, socos ditos diretos. Utiliza semi-diretos, ou seja, que são parcialmente feitos para a frente, mas também com alguma estrutura, alguma trajetória circular. As técnicas ditas circulares e, por último, os varrimentos, que não deixam de ser circulares, mas pela característica de não dobrarem muito o braço, ou seja, ser um swing, um varrer ou um balançar do braço a partir do ombro, tem de facto uma característica, ou têm características que os distinguem. Então, socos diretos, semi-diretos, circulares e varrimentos. Ok? Então vamos lá. Vamos começar então pelos socos ditos diretos. Eu afastei-me e vou-me aproximar de novo para mostrar o seguinte. Punho bem fechado. Está bem? Aperta-se imediatamente os dedos contra a parte, está bem, mais distal da palma, e a partir daqui enrola-se a mão e depois sela-se tudo com o polegar, está bem? Apresentando um punho bem sólido. Preferencialmente os socos diretos atingem com esta estrutura, está bem? Aquela que está mais alinhada com os ossos do antebraço, o rádio e o cúbito. Este osso está mais saído para fora e, portanto, nós iremos manter esta estrutura o mais alinhada possível. Vertical assim, horizontal assim. Então formará aqui um ângulo bem reto e formará um ângulo, está bem, bem reto. Portanto, naturalmente, não criar desvios, que embora haja alguns estilos de artes marciais que o fazem. Bom, socos retilíneos mais clássicos, está bem? Será o soco horizontal, tem essa estrutura, está bem? É que vocês aprendem imediatamente quando começam a treinar Kung Fu. Esse soco horizontal pode aparecer apoiado ou não por uma defesa. Está bem? Então as defesas mais comuns que apoiam o soco horizontal serão estruturas de palma externa, de palma interna, ou então uma defesa vertical, que pode ser de palma aberta, ou então de punho, assim. Então essas são as formas mais comuns de aparecer. Por exemplo, com palma externa, apoiado, com palma interna, apoiado, a palma empurra a técnica para fora e o punho aparece. O soco vertical também aparece de forma isolada, quer a partir da bacia, quer a partir do tronco. Ou então também apoiado, neste caso pela palma externa ou pela palma interna, em que se bloqueia ao mesmo tempo, vou mostrar uma vez de lado, em que se bloqueia ao mesmo tempo que se ataca. Okay? Posições características que nós usamos para executar essas técnicas de punhos são muito variadas. Tem, por exemplo, o arco e flecha, está bem? As mais comuns, o cavalo, mas também as pernas cruzadas ou as pernas cruzadas ou as pernas cruzadas. Tá bom? Então, resumindo, socos diretos, horizontal e vertical. Estruturas simples, em que vocês apenas utilizam esses punhos, tá bem? Para secar. Ou então estruturas apoiadas, por exemplo, palmas externas,
ou palmas internas. O punho pode sair do centro ou pode sair da cintura. Essas variáveis também vão aparecer um pouco, dependendo do estilo que vocês estão a treinar. Tipicamente o punho longo vai privilegiar os golpes a partir da cintura e, portanto, as técnicas vão aparecer, maioritariamente, ou na sua grande maioria, a partir da cintura. Posições que auxiliem as técnicas, coordenadas tanto com as técnicas, são muitas. Neste caso, para estas duas, para o soco vertical e para o soco horizontal. Vamos ver então aqui alguns exemplos. Tá? Com palma externa e arco e flecha, por exemplo. Feito para o lado, como nas posições fundamentais. Com palma interna, atenção que o meu punho está a aparecer antes de secar e vai aparecer a palma antes de secar. Ok? Sim. Com palma externa, soco vertical, portanto a palma é formada, tá? Com passo cruzado, tá? E ao mesmo tempo que o soco está a ser executado, vocês estão a entrar com a palma interna. Tá? Outra variante. Também se pode executar em passo cruzado, seja a retaguarda, ou seja, em que eu saio e se executa a técnica. Tá? E em coordenação, tá? Palma externa, soco horizontal. Ok? E para trás. Ou para trás. Neste caso, tá? Sem o apoio das mãos. Portanto, as mãos não estão em palma externa ou em palma interna, ou então vão aparecer de maneira em que as técnicas são executadas sem apoio. Tá bem? Sem apoio, com apoio. Tá? O cavalo, por exemplo, tá? No galo dourado, por exemplo, vocês têm uma palma interna, soco vertical, está bem? Tá? Alguns exemplos. Outra estrutura que é comum das defesas para apoiar estes dois punhos são as defesas verticais, está bem? Em que uma palma é formada, depois acaba por desenhar um punho, tentando interceptar aquilo que aparece à frente da cara e, consequentemente, ok? Sim. Tá? Então, praticamente em simultâneo, claro que a mão tem que lá estar primeiro para poder defletir uma ação ofensiva do adversário, mas depois quase ao mesmo tempo. Outro exemplo clássico é a mão que vai bater, defender, ser apoiada por uma segunda mão e depois aparecer uma técnica. Está bem? O tal soco vertical. Portanto, defender, tá? Simples e mais complexo, em que uma defesa é auxiliada para poder chegar à outra. Ok? Sim. Posições neste tipo de ação mais reta, maioritariamente vocês vão ter então o arco e flecha a apoiar os golpes. Não quer dizer que não tenham cavalos, ou como eu já mostrei, o passo cruzado, seja a retaguarda, está bem? Seja para a frente, não é? Passo cruzado clássico, para a frente, ok? Por exemplo, notar sempre a simetria, já agora fica aqui também essa dica, em que vocês quando utilizam, não é? Essa é a minha perna da frente, em simetria, em que uma sobe e a outra apoia. Ok?
Bom, fica aqui então alguns exemplos daquilo que pode ser as estruturas que apoiam, está bem, o soco horizontal e o soco vertical, que são estruturas retas. Agora vamos falar do semidireto, ok? Então o semidireto é tipicamente um golpe que vai para a frente, mas vocês podem ver na câmara que ele faz uma trajetória semicircular, também se chama back fist, ou seja, soco executado com as costas das mãos, está bem? Assim. Pode ser executado só no modo simples, sem o apoio, mas eu diria que em 95% das vezes ele tem o apoio da mão, seja para que a mão de trás ajude a da frente a gerar força, ou seja para que a mão de trás tire um possível golpe e que depois exponha a têmpora que nós tentamos chegar com as costas das mãos. Está bem? Então o soco semidireto pode ter esse formato mais rígido, em que vocês batem e ficam lá com a mão, ou então pode ter um formato que a gente chama suave e duro, em que começa suave, ou seja, bate e depois recolhe. O punho longo tem isso nos estilos que usam mais essa estrutura de corpo, como o louva-a-Deus, por exemplo, que é uma maneira de se boxar com mais movimento de corpo, mais suave, está bem? E acontece que muitas vezes os golpes são tirados para trás, ou seja, entra-se e puxa-se. Às vezes aparecem nessa estrutura mais rígida. Sem o apoio das pernas, o importante, a rotação do corpo para o lado contrário do punho. Portanto, o corpo roda para o lado contrário do punho. Tá? Vou mostrar um bocadinho de lado. Sim. Ok? Estruturas das pernas. Tipicamente posição falsa. Tá? Também se usa a deslizar, ou seja, a empurrar a posição para a frente com a perna atrás e a bater, está bem? Com a perna correspondente esquerda-esquerda ou direita-direita. No entanto, a posição que mais se observa, okay, será a posição falsa. Okay? Bom, fiz aqui uma pequena nota para não me esquecer de nada. Temos ainda, dentro dos semi-diretos, é uma técnica, vamos pôr assim, muito comum, está bem? Ou seja, utilizada de uma maneira ampla, no entanto, o formato não varia muito. Pode haver uma ou outra nuance, puxar o braço, esta mão ser usada para gerar mola e simetria, ou então ser usada para empurrar o ataque do adversário. Ok? Vamos passar então às estruturas circulares. Bom, então o soco circular, vamos ver, porque eu fiz aqui uma nota, não é? Que fiz assim mais ou menos um apanhado daquilo que vocês possam já eventualmente conhecer, para não perderem também um bocado das referências, uma vez que há umas técnicas que aparecem um bocadinho mais tarde no programa e vocês possam até não estarem muito identificados com elas. Bom, soco circular. O soco circular mais comum que aparece é aquele que nós desenhamos do gancho. Tem esse formato, se estiver muito perto do corpo, pode aparecer assim, mais fechado. Mas para isso, também o adversário tem que estar numa distância mais curta. Para não haver o perigo de bater com os dedos, então a mão é colocada virada para dentro, ou obrigando, cá está o alvo a estar mais perto. Se o alvo se afasta, então o punho começa a rodar e começa a aparecer dentro desse formato. Está bem? Assim. Pode aparecer alguns formatos a curta distância com as costas das mãos, significa que não estou a bater na cara, que estou a bater uma parte muito dura, por exemplo, na cabeça. No entanto, esta estrutura pertence a uma ou outra categoria das técnicas que são os varrimentos e que devemos ver mais tarde. Bom, então vamos lá. Os socos circulares. Soco circular treinado de forma isolada, ou seja, soco por soco, tipicamente é executado à altura da cara, perto do queixo, e no final dobra fazendo a guarda.
Aquela guarda clássica do Kung Fu. A mão não deve descer para bater, a mão deve aparecer da posição da guarda imediatamente para a cara. A bacia roda. Ok? Ok? Mais uma vez. Tentar fazer aqui uma linha, a direitinho, depois fletir. Este soco circular aparece também tipicamente na posição também do arco e flecha. É muito comum aparecer este tipo de estrutura, em que no final aparece então a mão a travar o gesto do braço. Bom, a defesa pode estar simples, mas também pode estar apoiada. Então, quando se apoia a defesa, palma externa é das mais comuns e o soco circular. Tá? Assim. Então, atenção ao corpo. O corpo abre na defesa e depois fecha no ataque. Ou seja, 1, 2, assim. Tá? Gerando esse arco de força. Palma externa, soco e também temos a palma interna que empurra para fora e bate. Sim. Então empurra e depois bate. Portanto, o soco vem nessa direção, tira-se o soco fora e depois cruza-se o golpe. Tá bem? E aparece então, atenção que o arco e o arco, ao contrário de ir para fora, tá bem? Aparece o arco. Então, tipicamente, o arco e flecha, um bocadinho mais para trás, se vocês verem. Bom, o punho longo são uma das estruturas, enfim, mais comuns para apresentar, então, a técnica do soco circular. Nós dizemos horizontal, porque depois vai aparecer outro que é ascendente. O dito golpe ascendente ou uppercut. Então, o uppercut é treinado a partir da cintura de forma simples, assim. Ele pode aparecer em estruturas apoiadas, assim, como eu estou, ou seja, numa posição agachada, ou até num cavalo, ou aparecer, está bem, num arco e flecha, ou aparecer numa posição falsa. Isto simples, ou seja, em que o golpe é aplicado sem o apoio. Quando há um apoio, tipicamente, cá está, aparece a palma externa e o golpe ascendente. Assim, palma externa, golpe ascendente. Outra das técnicas que apoia este golpe é a defesa descendente, ou seja, a defesa que é feita para baixo, assim. E a técnica vai aparecer por cima do golpe. Ok? Nestas estruturas, também não é raro aparecer movimentos de grande amplitude, assim. Nós temos quase uma brincadeira que parece o soco do Popeye, não é? Mas de facto essas estruturas existem. Não é assim muito grandes, um bocado exageradas, mas que existem. Também aparecem dentro dos exercícios, das formas dos exercícios que ficaram estruturados para vocês treinarem. Vamos ver algumas posições, está bem, tipicamente clássicas para o uso do golpe. Tá bom? Eu já falei aqui, está bem, com o arco e flecha, seja da frente, seja de trás. Também se pode fazer na posição falsa e também se pode fazer com o galo dourado, tá bem, a bater ao mesmo tempo que se eleva à posição. Tá? Então, no arco e flecha, na posição falsa, ou então na posição do galo dourado. Todas elas têm essa estrutura. Uma curiosidade é a mesma mão que defende, a mesma mão que faz o gancho. Por exemplo, assim. Ou seja, palma externa, segura a cabeça
e depois faz o uppercut já com a cabeça puxada para baixo. Vocês têm isso, por exemplo, no Wing Chun, assim. Em vez de ser a mão que defende uma mão e a outra que bate diferente. Tá? Defender, bater, defender, bater, defender com a mesma mão que bate. Defender com a mesma mão que bate. Ok? Bom, a terceira técnica considerada circular é o anel. Então o que é um anel? É um golpe que não é feito assim, de baixo para cima, é um golpe que é feito de cima para baixo. E nós dizemos que é um anel porque há uma estrutura na segunda forma do punho longo que se chama 3 anéis à volta da lua. Está bem? Que é este gesto assim, que tem uns quantos barrimentos, mas que aparece lá então. Está bem? Esse golpe não deixa de ser um golpe, está bem? Um gancho descendente de cima para baixo. Esse gancho descendente raramente é executado sem um apoio. Tipicamente leva um apoio. E o apoio mais comum é feito em baixo ou para cima. Vamos ver. Para cima, atirar, assim, dessa forma, em que a mão empurra o que venha na nossa direção e depois lança o golpe. O golpe bate com esta estrutura, tipicamente na cara, assim, de cima para baixo. Assim. Portanto, a posição mais comum será o arco e flecha. Tá? Assim. Tá? Também se faz contra as pernas. E para isso utilizamos uma pega às pernas. Chama-se o gancho interno. E depois por cima. Tá bem? Aparece o golpe. Venha-se a perna. E depois lança-se o golpe. Tá? O arco e flecha será a estrutura também mais usada para essa estrutura, né, em termos de ataque circular. Então, em resumo, circular, horizontal, ascendente e depois o anel ou descendente. Da parte reta, vimos vertical e horizontal, semidiretos, que são feitos com as costas das mãos. Ok? Bem, por último, passamos aqui à categoria dos variamentos. Então, o variamento difere logo do socar, porque não há esta ação, esta alavanca característica. Está bem? Ela passa a estar mais localizada no ombro. Ok? Então, nós temos estes swings, não é? Grandes. Diz interno, se for a parte interna do braço que bate, está bem? Assim, com uma trajetória tipicamente diagonal. Também não aparecem muitas vezes sem estarem apoiados, ou seja, isoladamente, se fazer um swing. Normalmente não aparece. Aparece apoiado por uma palma externa ou por uma palma interna. Então, varrimento interno, com a palma externa, assim. Palma externa. Reparem que quando eu executo a palma, já armo o braço atrás para poder depois fazer o swing. Tá? Tipicamente, arco e flecha. Tá? Ou até mesmo o cavalo. A mão, depois de fazer palma externa, volta para o centro, gerando os tais arcos de força. No entanto, se eu bater com a palma externa, então diz que o varrimento é externo. E o varrimento externo também provavelmente muito raras as vezes em que se lança o braço sem ter um apoio. Esse apoio tipicamente é uma defesa que se faz à secção inferior do corpo, ou seja, desce e varre-se. Atenção que depois da mão passar a cara, ele vira para dentro, sendo às vezes confundido com isto. Isto assim é considerado um soco circular que é feito à nuca ou à têmpora, para não aleijar a mão. Está bem? E isto assim é um swing, em que o movimento é muito mais amplo. Tá? Então defender em baixo, a defesa é feita assim. Porquê? Porque este braço vai me ajudar já a tirar a força que eu preciso para fazer swing. Defender em baixo e varre em cima. Tá bom? Então
varrimento interno. Posição, cá está o arco e flecha, a posição vá, por assim dizer, de excelência em termos ofensivos, para se poder lançar então esses movimentos de grande amplitude. Varrimento interno, varrimento externo. Está bem? Então, o externo, vocês têm logo na primeira forma um varrimento externo, em que fazem palma externa e depois voltam com o punho, gancho inferior, palma externa, é disso que eu estou a falar. Portanto, se simplificar, fizer só palma externa, acaba de ficar esse balanço. Varrimento interno, assim, vocês têm, por exemplo, no stand-toe, exercício stand-toe onde aparece, está bem, essa forma de varrimento. Bom, temos ainda varrimentos que são descendentes, ou seja, eles são feitos de cima para baixo. Vão pôr assim de perfil e vocês vão os ver assim, a descer. Tá? E eles tanto são feitos com esta parte do braço, ou seja, a parte externa do braço, como são feitos usando o braço de trás a descer, usando sempre a mesma porção, ou seja, um braço e depois outro. No entanto, quem vê de frente vai ver que o movimento está a descer a partir da cabeça para baixo, tentando apanhar o nariz numa face descendente, assim. Tá? Podem também ser apoiados, ou seja, haver uma defesa ascendente e haver então esse varrimento. O que exige que a mão já esteja em cima. Portanto, tipicamente é procedido de uma técnica que os braços já levantou por algum motivo. O braço levantou, defendeu, bateu. Caso contrário, é essa defesa depois aparece como um ataque. E normalmente, como o corpo é balançado, não vai só lá ficar uma técnica. Está bem? Não vai só lá ficar uma. Vai aparecer dois. Okay? São descendentes. Podem ser usados contra as pernas, quando as pernas atacam o retilíneo, ou pode ser usado contra a cara. Está bem? Com golpe descendente. Vocês têm nos tantuis, por exemplo, não é? Aparece no tantui, Goblet Shag. Isto também tem uma série de exercícios tradicionais onde aparecem então esses tais varrimentos descendentes. Depois temos ainda os varrimentos ditos laterais. O varrimento lateral é um swing feito com o braço em que se bate com a parte interna, mas horizontal. Assim. Tá? É um movimento que também pode estar apoiado, ou seja, palma externa e depois volta para travar o gesto, para que depois o gesto não passe para além do limite aceitável, tendo a noção de que o adversário está na nossa frente. Quando o gesto não está lá, então o corpo tem que apertar, né? Ou seja, só lá está o swing, certo? Assim, ou então palma externa, não é? E o swing feito com a mão a recolher à cintura. Eu tenho que apertar a posição. Não apertando, é a mão que defende, que volta, está bem? E que trava o golpe. Quando trava o golpe significa que provavelmente estamos a falar de uma técnica que tenta apanhar o braço numa posição de luxação e bater contra a articulação para diminuir a capacidade ofensiva e defensiva do adversário. Okay? Bom, esta técnica vocês também têm uma certa familiaridade com ela, porque ela aparece, por exemplo, com defesa ascendente do Mar do Tigre. Vocês têm cá o swing. Vocês têm, por exemplo, gancho inferior, dentro de palma externa e o swing, também feito. Portanto, tipicamente, ou então, estrutura dos braços, tá? E das pernas, com 4 a 6, ou então recuar, tá? Senti que um balanço para trás, puxo o adversário e tento bater ao tronco, normalmente até para a zona posterior do tronco, ou seja, golpear para a zona posterior do tronco. Bom, para fechar aqui os varrimentos, faltam então os varrimentos rotativos. Os rotativos são executados em rotação, tal como o nome indica. Então,
tipicamente são executados também eles apoiados por uma defesa. Tá? Por exemplo, temos então o varrimento rotativo feito na horizontal, que é feito nesta parte da mão. Palma interna, pernas cruzadas e rotativo. Assim. Tá? Palma interna, pernas a cruzar e depois o rotativo. Quem vê de frente, palma interna e depois o rotativo. Ok? Portanto, tipicamente, faz-se sempre com o apoio das pernas para ter a sensação da rotação. Não fazer o movimento só com o tronco. Está bem? Deve-se fazer em rotação das pernas. Está bem? E põe lá sempre a mão primeiro. Mão, roda. Está bem? Mão, roda. A rotação é muito importante ser bem feita para que vocês depois possam ter a amplitude desejada. Tipicamente também gostamos de dizer que este rotativo é defensivo, porque ele vai para trás, ou seja, protege a saída. Ok? Outro rotativo que nós usamos é o descendente, vem de cima para baixo, das costas das mãos, e que é feito assim. Ok? A abrir. E o que trava a rotação, enquanto que no anterior o que trava a rotação é o cruzar das pernas, o que trava a rotação, está bem? Ou seja, as próprias pernas travam e depois sai-se do exercício. Este que vai travar a rotação será um movimento, depois de estar cruzado, a perna da frente empurra-me para trás, está bem? Travando o movimento e não fazendo com que eu vá atrás literalmente do balanço. Então, esta técnica tipicamente feita com palma também interna, ou seja, palma interna e o varrimento. Ofensivo, palma interna. Atenção que quando se diz ofensivo é porque eu vou deslocar-me sempre para a frente, ok? Portanto, vou fazer o movimento sempre à frente, palma interna, ok? Para a frente, defensivo, porque vou para trás. Isto é uma maneira de organizar, não quer dizer que não se possa fazer este soco, ou seja, aquilo que é mais horizontal, também de forma ofensiva. Não é muito comum. Mais comum é o descendente, cruzado assim a descende, ser a técnica que tipicamente aparece, e esta fazer o recuo. Ok? Então estes grandes swings que vocês estiveram a fazer, sim. São movimentos muito amplos, também muito grandes. Interno, externo, lateral, circular, ou seja, lateral, feito com a parte interna, interno, externo, os rotativos, todos eles têm um grande eixo à volta do ombro. Os socos circulares têm esta estrutura redonda, está bem? Assim, virada para cima, ou então a tal descendente, tá bom? Circular, uppercut, descendente, todos eles são socos circulares, com esta estrutura de braço. Os varrimentos, os tais swings, vocês vão ter sempre uma estrutura em que há uma cintura, que é a cintura escapular, não é? Com o eixo neste ponto e na interseção dos omoplatas, e que gera força dessa forma. Daí aparecer interno, externo, rotativo, lateral, ok? Portanto, diferente, parecido, para quem tem menos experiência, mas diferente. Já os retos é mais fácil de identificar, horizontal, vertical, e depois os semi-diretos. Grande parte das técnicas ou estão a solo, em que vocês só veem um punho, ou então estão apoiadas por uma defesa. Apoiadas por uma defesa, está bem? Apoiadas por uma defesa, em simultâneo, apoiadas por uma defesa, ok? Ou então estão a solo. E pronto, fica aqui em
modo mais didático, ou seja, de vos ajudar um bocadinho, uma vez que na próxima aula de terça-feira iremos trabalhar as técnicas de braços, estas técnicas de braços, coordenadas, não é, com as defesas que os apoiam, trabalho de pés, etc. Portanto, é um treino fundamental de mãos, chip and sofá, e que será dedicado aos golpes típicos do punho longo, ou seja, daquele estilo que utiliza um boxe muito longilíneo, a uma grande distância, ou a distância máxima de alcance dos braços, com golpes amplos, uns mais curtos, mas maioritariamente amplos, retos, circulares, semidiretos e varrimentos. Ok? Obrigado por este bocadinho convosco e até à próxima. Mantenham-se seguros.